Há um tipo de leitor que desafia as regras não escritas da literatura, aquele que antes mesmo de mergulhar nas primeiras páginas, corre os dedos pela última linha do livro, como se fosse um detetive antecipando o desfecho de um crime. Enquanto a maioria se deleita com o mistério, com a tensão de não saber o que virá, eles parecem imunes à magia da suspense, como se a jornada fosse menos importante que o destino. Mas o que esconde por trás desse hábito aparentemente inocente, ou para alguns, sacrílego? Será apenas impaciência ou uma necessidade mais profunda de controlar o caos das narrativas, e quem sabe, da própria vida? Não há nada de errado em pular páginas, claro. Cada um tem seu jeito de consumir histórias, e se alguém prefere saber o final antes de começar, não é um crime literário. Pode ser apenas uma questão de preferência cognitiva. Alguns cérebros se acalmam quando tem um mapa do território, como se a leitura fosse uma viagem e eles precisassem conferir o GPS antes de sair do ponto de partida. Mas se olharmos além da superfície, esse comportamento revela camadas psicológicas fascinantes, e às vezes, surpreendentemente humanas. Talvez em algum momento essas pessoas tenham sido traídas por um final. Um personagem amado morreu sem aviso, um romance terminou em decepção, uma trama promissora desmoronou em clichês. O cérebro registra: se eu souber antes, não serei pego de surpresa. É como se, ao ler o desfecho antecipadamente, elas domesticassem a ansiedade, transformando a incerteza em algo previsível, seguro. Ou então pode ser o oposto, um medo tão grande de se decepcionar que, sabendo o final, elas decidem se o livro vale ou não a pena. Como provar o doce antes de comprar a caixa inteira. Há também os que fazem isso por puro prazer analítico. Para eles, conhecer o destino permite observar os fios da trama com mais atenção, como um crítico que assistiu ao filme 2 vezes. Na primeira, se deixou levar pela emoção, na segunda, estudou cada detalhe. Eles gostam de desmontar a engenharia da história, de ver como o autor plantou pistas, como os personagens evoluíram, ou não, até aquele ponto. Nesse caso, ler o final primeiro não é trapaça, é um jogo intelectual, uma forma de dialogar com o texto em vez de apenas consumi-lo. Mas e quando esse hábito vai além dos livros? O que isso diz sobre como essas pessoas encaram a vida? Afinal, quem lê o final primeiro pode ser alguém que, no fundo, tem dificuldade de lidar com o imprevisível. Em um mundo onde tudo, do clima às relações, parece escorregadio, saber o desfecho é uma ilusão de controle. É como se, ao antecipar as últimas páginas, elas estivessem ensaiando para os finais da própria existência. Se eu souber como termina, posso me preparar. Ou pelo menos fingir que estou. Curiosamente, esse comportamento também pode revelar uma maturidade emocional peculiar. Quem lê o final primeiro muitas vezes entende que o valor de uma história não está apenas no suspense, mas na maneira como ela é contada. Elas sabem que mesmo conhecendo o destino, a beleza está nos detalhes, nas nuances, nas palavras que escolhemos para chegar lá. É como assistir a um pôr do sol. Você sabe que o sol vai se pôr, mas isso não tira a magia de vê-lo desaparecer no horizonte, pintando o céu de cores que ninguém poderia prever. Se você é desse time, saiba, você não é um estraga-prazeres, nem um leitor errado. Talvez só tenha descoberto que, para você, a segurança de saber o final não mata a surpresa, ela a transforma. Porque, no fundo, as melhores histórias não são sobre o que acontece, mas sobre como acontece. E as melhores vidas também não são sobre os destinos, mas sobre as páginas que escrevemos no caminho. E aí, você também faz isso? Comenta aqui, qual foi o último livro que você leu o final primeiro? Compartilha com quem adora analisar histórias, ou com quem acha isso um pecado literário. E se gostou dessa reflexão, ativa o sininho para não perder os próximos textos. Até a próxima, e que suas leituras, sejam elas lineares ou não, sejam sempre cheias de significado. Livro aberto Faíscas. Continuação do texto original sobre ler o final primeiro, expansão com técnicas aprimoradas. Mas por que, afinal, essa necessidade de saber o final antes? A resposta não está só na curiosidade, está na arquitetura da nossa mente. O cérebro humano é uma máquina de previsão e controle. Quando você lê o último capítulo primeiro, está fazendo o mesmo que um general estuda um mapa antes da batalha, reduzindo a ansiedade do desconhecido. Não é à toada que os gregos já sabiam o destino de Édipo antes mesmo da peça começar. O suspense para eles não estava no que, mas no como, é na tragédia se desenrolando como um fio inevitável, belo justamente por sua precisão. E aqui está o paradoxo. Quem lê o final primeiro muitas vezes é quem mais ama as histórias. Porque entende que a magia não está na surpresa, mas na coreografia das palavras, na forma como um autor tece uma rede de significados onde cada nó, cada frase, cada silêncio é intencional.
É como ouvir uma sinfonia sabendo a nota final. Você presta atenção nos acordes, nos crescendos, nas pausas que levam até lá. O final não é um spoiler, é um farol que ilumina o caminho de volta. O que isso revela sobre você? Se você faz parte desse clube, sim, é um clube, e ele tem membros ilustres. Agatha Christie lia os finais dos livros antes de comprá-los, provavelmente. Você é um estrategista da vida. Não gosta de ser pego de surpresa, porque preferir saber não é falta de fé no processo, é respeito pelo seu tempo emocional. Você não quer investir horas em um livro, ou uma relação, ou um projeto, que vai te deixar com gosto de perdi meu tempo. E isso não é ceticismo, é sabedoria seletiva. 2. Você valoriza a jornada, não o destino. Quem lê o final primeiro geralmente não é impaciente, é justamente o contrário. Sabe que a beleza está nos detalhes, então quer saborear o caminho sem a pressa da dúvida. É como viajar com um roteiro na mão. Você não perde a magia da paisagem, só elimina a ansiedade de se perder. 3. Você tem uma relação única com o controle. Em um mundo caótico, saber o final é uma forma de ordenar o caos. Não é coincidência que muitas pessoas que fazem isso também são aquelas que planejam viagens com antecedência, mas deixam espaço para improvisos. Gostam de cozinhar seguindo receitas, mas ajustam os temperos. Preferem filmes baseados em fatos reais, porque a surpresa já está na história em si, não no plot twist. Você não quer controlar a vida, quer entender seus padrões para dançar melhor com ela. 4. Você é um detetive de emoções. Lendo o final primeiro, você volta ao início como um investigador, buscando pistas que justifiquem aquele desfecho. Cada diálogo, cada descrição, vira um easter egg emocional. É como assistir a Pulp Fiction sabendo que o relógio vai parar no 4h50, tudo ganha um novo significado. E os que dizem que isso estraga a história? Eles têm um ponto. Mas só se a história for fraca. Uma boa narrativa, como um bom amor, uma boa amizade, não depende de segredos. Depende de como você vive cada momento, mesmo sabendo que tudo é passageiro. Shakespeare não precisava esconder que Romeu e Julieta morrem. A genialidade estava em fazer o público torcer por eles mesmo assim. Aliás, os maiores clássicos da literatura já começam com um final implícito. Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, um conto de duas cidades. Você já sabe que haverá contraste. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, 100 anos de solidão, Garcia Marques te diz: a morte está no horizonte. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Ana Karenina. Tolstói avisa: isso não vai terminar bem. Os grandes autores não temem spoilers, porque sabem que o poder está na execução, não no mistério. Experimento. Tente isso com a sua vida. Se você aplica essa lógica aos livros, por que não aplicá-la à própria existência? Imagine seu final ideal, não a morte, mas a essência do que você quer deixar para trás. Quero ser lembrado como alguém que... Quero olhar para trás e ver que... Escreva isso agora. Não é macabro, é estrategista. 2. Viva os capítulos sabendo o desfecho. Se você quer ser uma pessoa generosa, cada pequena ação, um café pago adiante, um elogio sincero, vira um parágrafo dessa história. Se quer ser corajoso, cada medo enfrentado é um plot twist que você escolheu. 3. Releia seus capítulos com novos olhos. Aquela briga com um amigo? Não foi um fracasso, foi um conflito necessário para o clímax da reconciliação. Aquele emprego que perdeu? Não foi um fim, foi a virada de página para um novo ato. A vida como um bom livro não é sobre o que acontece, é sobre como você conta a história para si mesmo. Confissão, eu também faço isso. Sim, eu leio os finais primeiro. E não só de livros, de filmes, de séries, até de notícias. Não por ansiedade, mas por prazer estético. Porque quando você sabe onde a história vai parar, cada cena vira um quebra-cabeça delicioso. Você nota o sorriso triste de um personagem no primeiro ato, que só faz sentido no terceiro. A sombra de uma árvore em uma cena, que vai se repetir no clímax. Uma frase aparentemente inocente que é na verdade a chave de tudo. E sabe o que é mais irônico? Mesmo sabendo o final, eu choro igual. Porque as melhores histórias não são sobre surpresas. São sobre verdade. E a verdade, seja em um livro, seja na vida, não precisa de spoilers para ser poderosa. Agora me conta. Marca de Seleção Branca, você também leu o final primeiro? Qual foi o livro que você estragou e mesmo assim amou? Marca de Seleção Branca, ou você acha que isso é trapaça? Defenda seu ponto. Prometo não julgar, ou julgar só um pouquinho. Marca de Seleção Branca. Se pudesse saber o final de algo na sua vida agora, o que seria? Um spoiler do amor?
Da carreira? Da família? Deixa nos comentários, e se você conhece alguém que odeia spoilers, marca aqui pra gente debater. Dedo indicador apontando para baixo. E se gostou desse jeito de ver as coisas, salva esse texto e ativa as notificações para não perder as próximas reflexões. Porque no fim, a vida é uma história que a gente escreve sabendo que o último capítulo vai ser o mesmo para todos. Mas os capítulos do meio, esses são só seus. Até a próxima página. Livro aberto Faíscas. PS, se você chegou até aqui, parabéns, você faz parte dos leitores que não tem medo de mergulhar fundo. E isso, meu amigo, é o melhor spoiler de todos. Você é do time que entende que as melhores histórias estão nos detalhes. Coração amarelo. O poder dos spoilers. Porque saber o final não estraga a magia, e sim, isso diz muito sobre você. Você já abriu o último capítulo de um livro antes de começar? Ou pior, ou melhor, procurou no Google o destino de um personagem só para ter certeza de que não ia sofrer à toa? Se sim, você faz parte de um clube secreto, e muito mais interessante do que parece. Porque aqui está a verdade bombástica. Quem lê o final primeiro não é trapaceiro. É estratégico. E mais do que isso, entende que a beleza de uma história não está no o que vai acontecer, mas no como vai doer. Pense bem, você sabia que Romeu e Julieta iam morrer, mas mesmo assim chorou quando eles tomaram o veneno. Sabia que o Titanic ia afundar, mas seu coração ainda se partiu quando Jack congelou. Sabia que o Dumbledore ia morrer, mas a cena da torre ainda te destruiu. Por quê? Porque as melhores histórias não são sobre surpresas. São sobre inevitabilidade. Sobre ver os personagens caminhando para um destino que você já conhece, mas torcer para que dessa vez, de algum jeito, eles escapem. É como assistir a um trem prestes a descarrilar. Você sabe que vai acontecer, mas precisa ver cada segundo, cada expressão, cada detalhe que torna aquele desastre único. E isso, meu amigo, é a vida em essência. A gente sabe que um dia vai morrer, que amor algum é eterno, que carreira alguma é 100% segura. Mas a gente acorda todo dia e vive como se não soubéssemos. Porque o que importa não é o final, é o jeito que a gente dança no meio do caminho. A psicologia por trás dos spoilers, ou, porque seu cérebro ama saber o final. Estudos, sim, ciência comprova, mostram que spoilers não estragam a experiência, pelo contrário, aumentam o prazer em 90% dos casos. Por quê? Seu cérebro adora previsibilidade. Quando você já sabe o final, seu cérebro relaxa e se concentra nos detalhes, na construção dos personagens, nas metáforas, nas entrelinhas. É como ler um livro pela segunda vez, só que melhor, porque você já sabe o que prestar atenção. 2. Você se torna um detetive emocional. Sabendo o destino, você passa a caçar pistas. Aqui é onde tudo começa a dar errado. Ou nossa, esse diálogo é uma bomba relógio. A história vira um quebra-cabeça e você, o mestre das peças. 3. Reduz a ansiedade, sim, isso é real. Se você é daqueles que sofre com suspense, spoilers são terapia. Seu cérebro pensa, ok, sei que vai dar merda, mas pelo menos não vou ter um ataque de pânico no meio do filme. 4. Você se conecta mais com os personagens. Quando você já sabe que o herói vai cair, cada pequena vitória dele se torna mais comovente. É como assistir a um amigo lutar sabendo que ele vai perder. Você valoriza cada segundo de coragem. O tipo de pessoa que lê o final primeiro, e o que isso diz sobre você. Se você faz isso, parabéns. Você provavelmente tem algumas, ou todas, dessas características. Marca de seleção controlador estratégico. Você odeia surpresas porque gosta de se preparar emocionalmente. Na vida, você é daqueles que checa o cardápio antes de ir ao restaurante e planeja rotas alternativas só por precaução. Marca de seleção analista emocional. Você não quer só sentir a história, quer entendê-la. Você disseca filmes, livros e até conversas. Nada passa batido. Marca de seleção realista, mas não cínico. Você sabe que a vida não é um conto de fadas, e isso não te deprime, te faz mais forte. Você prefere ver a verdade de frente do que se iludir. Marca de seleção apreciador de detalhes. Você ama as pequenas coisas, o jeito que o autor descreve um pôr do sol, a expressão do ator em um close, a música de fundo em uma cena-chave. O todo só faz sentido quando você entende as partes. Marca de seleção sobrevivente de traumas narrativos, já levou um plot twist tão brutal que jurou, nunca mais. Agora, você se protege. E não tem problema nenhum nisso. Mas e se você odeia spoilers? O que isso diz sobre você? Se você fecha os olhos, tapa os ouvidos e grita não conta, quando alguém tenta dar um spoiler, você provavelmente é. Diamante azul pequeno, um romântico da jornada. Para você, a magia está no desconhecido.
Você ama se perder na história, deixar-se levar. Na vida, você é daqueles que viaja sem roteiro e deixa o amor te surpreender. Diamante Azul Pequeno, um buscador de emoções puras. Você quer sentir tudo no momento certo, sem filtros. Adora a adrenalina de não saber o que vem pela frente. Diamante Azul Pequeno, alguém que confia no processo. Você acredita que as coisas acontecem na hora certa, e forçar o conhecimento é trapacear. Na vida, você deixa a intuição guiar mais do que a lógica. Diamante Azul Pequeno, um guardião da magia. Para você, spoilers são como revelar que o coelho sai da cartola. Destruem a ilusão, e a vida já é dura demais para isso. O grande debate: spoilers são traição ou ferramenta de sobrevivência? Time Soiler, eu. Se Shakespeare tivesse escrito Romeu e Julieta morrem no final no prólogo, ninguém ia reclamar. É literatura, não jogo de azar. Sabendo o final, eu aprecio mais o caminho. É como ter um mapa, você não se perde nas emoções. A vida já é cheia de incertezas. Deixa eu controlar pelo menos as minhas histórias. Time Anti-Soiler. Se você já sabe o final, perde a emoção do descobrimento. É como comer sobremesa antes do jantar. As melhores histórias são viagens, não destinos. Soiler é como dar um GPS para quem quer se perder. Se todo mundo soubesse o final de O Sexto Sentido antes, o filme não seria um clássico. E aí? Com qual time você está? Confessa nos comentários. Prometo não julgar, ou julgar só um pouquinho. O Soiler da vida. O que você gostaria de saber antes? Se você pudesse dar Soiler de algo na sua vida, o que seria? Bola de cristal. Quem é a pessoa que vou amar para sempre? Ou, será que ela já cruzou meu caminho? Pasta. Qual carreira me fará feliz daqui a 10 anos? Ou, será que estou no caminho certo? Homem, mulher, menina, menino, vou ter filhos? Como eles serão? Ou, será que vou estar preparado? Globo mostrando a Europa e a África. O mundo vai melhorar ou piorar? Ou, devo comprar aquela casa na praia ou investir em latas de feijão? A ironia? Mesmo que alguém te contasse, você não acreditaria. Porque no fundo, a gente só aprende o que já sabe. A verdade que nenhum soiler pode revelar. Aqui está o grande soiler da existência. Você já sabe o final de tudo. Sim, aquele mesmo. Todo mundo sabe. Mas o que você não sabe, e que nenhum soiler do mundo pode te contar é: faíscas como você vai rir nos dias bons. Faíscas como você vai chorar nas despedidas. Faíscas quem vai segurar sua mão quando tudo desabar. Faíscas que música vai tocar no momento exato em que sua vida mudar para sempre. Faíscas que sabor terá o café da manhã depois da noite mais difícil. Isso, meu amigo, é o que faz a vida valer a pena. Porque no fim, as melhores histórias não são sobre o destino. São sobre quem a gente se torna no caminho. Seu turno. Debate, confissão ou soiler pessoal? Fogo debate. Soiler é trapaça ou estratégia de sobrevivência? Defenda seu ponto. Livro aberto confissão. Qual livro, filme, série você estragou e mesmo assim amou? Eu confesso, li o final de A Culpa é das Estrelas antes de começar. Não me arrependo. Tontura soiler da vida. Se pudesse saber uma coisa sobre seu futuro agora, qual seria? Deixa nos comentários, e se você conhece alguém que odeia spoilers com alma e coração, marca aqui pra gente brigar, de forma saudável, claro. Dedo indicador apontando para baixo. PS, se você chegou até aqui, você é do time que não tem medo de mergulhar fundo. E isso, meu caro, é o melhor soiler de todos. Você não é só um leitor, você é um explorador de significados. Guarda esse texto, ativa as notificações e prepara o coração para a próxima reflexão. Porque a vida, assim como um bom livro, não é sobre o final. É sobre as páginas que a gente viveu. Livro aberto faíscas. PPS. E se você realmente quiser um soiler da vida? Aqui vai. Tudo vai dar certo. Não do jeito que você imagina, não quando você espera, e talvez não da forma que você sonhou. Mas vai dar certo. Agora feche esse texto e vá viver o próximo capítulo. Eu prometo que vale a pena.